galera, tudo bom? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje vamos falar a respeito de agulhas, tá? É um assunto que a gente tem pesquisado bastante aqui no estúdio e que tem ajudado bastante a melhorar o nosso nível, as nossas tatuagens, o resultado final do nosso trabalho. Vou falar a respeito de alguns modelos, para que serve cada tipo de agulha. E para o pessoal que está começando agora aí na tatuagem, isso vai ajudar bastante para economizar um bom tempo de pesquisa, tá? Então vamos lá, valeu! Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre agulhas. Bom, vamos começar a falar um pouco sobre os tipos de agulhas e as configurações que você pode encontrar para cada tipo, tá? A primeira coisa que a gente tem que observar é a espessura da agulha que a gente está usando, tá? Então, existem alguns tipos de espessuras e isso influencia muito no resultado do trabalho que a gente está fazendo. Por exemplo, as agulhas mais finas, elas criam um buraco um pouco menor na pele na hora de tatuar. Isso é muito útil na hora de fazer, por exemplo, uma escrita mais delicada, um traço mais preciso, ou então na hora de trabalhar com sombreamento, com tatuagens sombreadas, tá? As agulhas mais espessas, as maiores, a 12, a 14, por exemplo, elas abrem um buraco maior na pele. O que isso vai facilitar para a gente? Cada vez que a agulha penetrar na pele, ela vai injetar uma quantidade maior de tinta. Isso é muito legal na hora de fazer uma pintura mais sólida, mais preenchida, como um tribal, por exemplo, tá? Além da espessura, a gente também tem que escolher o tipo de ponta. As mais comuns que a gente usa, que a gente encontra no mercado atualmente, são essas três aqui, tá? A Standard Tape, também conhecido como a Medium Tape, a Long Taper e a Extra Long Taper, tá? Qual a diferença entre elas? A Long Taper é digamos assim, a mais comum. A maioria das agulhas que a gente encontra hoje em dia é da Long Taper. A Medium Tape, que seria uma ponta um pouco menor, quando ela entra na pele, ela já entra abrindo um buraco mais rápido. Ela sempre abre um buraco na espessura total da agulha, tá? Vamos imaginar que quando a gente coloca a agulha na pele, a agulha entra cerca de 2 mm, 2 mm e meio. Então, caso ela entre 2 mm, a agulha já está aqui na espessura total dela. A Long Taper, ela ainda segura um pouco, tipo assim, ela não chega a penetrar totalmente. E a Extra Long Taper, quando a agulha entra na pele, na verdade o que está entrando na pele é mais ou menos até aqui. Então, se ela tem, digamos, 0,30 mm de espessura, o que vai entrar na pele mesmo é um 0,20, 0,18. Então acaba que essa agulha Extra Long Taper, ela faz um buraco menor ainda do que a espessura que ela tem. Isso para trabalhos mais finos, como trabalhos de sombreamento, isso é bastante útil, tá? Então você vai conseguir fazer uma pintura com buracos bem finos. Isso não vai deixar aquela marca de agulha na pele e vai fazer entrar uma quantidade menor de tinta na pele. Você consegue controlar mais a pintura na hora de fazer um sombreamento, tá legal? Outra coisa que a gente tem a opção de escolher, aqui no mercado nacional é difícil, mas em agulhas importadas você encontra isso, é a textura da agulha, tá? Existem as agulhas normais, que são as polidas, ela é desde o corpo até a ponta dela totalmente lisa, e tem as agulhas texturizadas. A ponta dela é lisa, é polida, para poder na hora de penetrar na pele não lesionar a pele, mas a parte de trás da ponta dela, ela é porosa. Ela tem irregularidades no corpo dela que fazem a tinta aderir de maneira maior na agulha, e quando ela penetra na pele, ela acaba injetando mais tinta, tá? Então isso é uma opção legal para quem gosta de pinturas mais sólidas, para tribal até. Então é legal aí estar conhecendo esse tipo de agulha, tá? Aqui é só uma passada rápida para o pessoal aí que está começando nos modelos de agulhas que a gente tem por aí. A Round Liner, que seria as agulhas para escrita, né, para traço. Round Shader, que seria essa mesma configuração de soldagem arredondada, porém as pontas não são unidas, elas são abertas. Isso aqui é legal para fazer pintura até,
para quem trabalha com realismo, fazer, por exemplo, o cantinho do olho, as laterais do olho, pintar a boca, pintar a parte interna do ouvido. Então tudo isso você consegue fazer esses detalhes mais precisos com essa Round Shader. Temos também a Magnum comum, a Magnum M1, que a gente costuma usar aqui no mercado nacional. A M1 o que seria? É como se tivesse uma única camada de agulhas, porém as agulhas ficam intercaladas, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Mas é uma única camada de agulha que nós temos aqui. Elas têm um espaçamento maior entre elas. E tem gente até que gosta de apertar elas para elas ficarem mais alinhadas, quase se tornando uma flat. As agulhas flats, elas são todas as agulhas em uma única linha, tá? E existem também as agulhas Magnum M2. Ao invés de ser uma agulha, uma fileira de agulha intercalada, são duas fileiras de agulhas flat soldadas uma sobre a outra. Então o espaçamento entre elas é bem menor. Acaba que quando você vai executar uma pintura, ela injeta uma quantidade maior de tinta na pele. Porém, você precisa que a fonte esteja com uma potência um pouco maior para poder vencer a resistência da pele, tá? E existe também as agulhas Round Magnum, que são essas que tem a ponta um pouco curvada aqui, tá? Isso aqui é legal pra, na hora de você fazer uma pintura, por exemplo, de realismo, e não ficar aquela marca de quina na pintura, tá? Então você está pintando, às vezes você coloca a agulha um pouco de lado e não fica aquela pintura mais marcada da ponta. Ela sempre pinta de uma maneira mais homogênea, assim. Você não deixa marcas na pintura, tá bom? Aqui a gente vai mostrar alguns modelos de marcas de agulhas que a gente encontra. Essas são algumas agulhas que a gente normalmente encontra aqui no mercado. Existem outras, o mercado nacional está cada vez crescendo, então existem outras marcas, mas são as mais comuns. Para quem quer testar agulhas de maior qualidade, já existem fornecedores aqui nacionais que já estão trazendo essas agulhas importadas. Para quem já usou, é bem legal o resultado que dá, tá? Essas agulhas importadas têm uma qualidade maior. Na hora de pigmentar, você consegue pintar mais rápido e sem lesionar tanto a pele. O resultado na hora da cicatrização dá uma diferença bem grande. Então, elas ainda estão com um preço bastante superior aí às marcas nacionais, mas para quem está querendo aí crescer e observar aí um resultado diferente no trabalho de vocês, vale a pena testar essas agulhas, a Quadron, a Revolution, e tem outras aí que, se vocês pesquisarem, vão encontrar também, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês essa diferença das agulhas importada e das nacionais. Esses dois modelos aqui de baixo são agulhas nacionais, tá? Então a gente observa aqui na configuração das agulhas que, infelizmente, nos modelos nacionais a gente não tem opção de escolher um material bom para poder trabalhar. Por exemplo, nessa marca aqui, você vai escolher a agulha que você quer e a única opção que você tem é de escolher o tipo de agulha, que seria para traço, round liner, e a quantidade, 3 agulhas para traço. Eu não sei aqui a espessura da agulha, não sei o tipo de ponta da agulha, tá? Então dá uma diferença grande na hora de escolher a agulha. Se eu for fazer uma pintura ou um sombreamento, eu preciso saber que tipo de ponta e a espessura que eu estou usando, porque isso dá uma diferença na hora de pintar, tá? Esse outro modelo aqui já é um pouco mais assim, detalhado. Aqui eu tenho 7 agulhas no modelo Magnum, ainda não sei se é Magnum ou Magnum 2, e pelo menos eu sei que a espessura dela é a 12, tá? Então a 12 aqui, a 0,35, então seria uma agulha mais para pintura do modelo Magnum. E aqui é um exemplo das agulhas Revolution, as agulhas importadas. A espessura dela é a 10, que é a 0,30. Eu tenho 3 agulhas no modelo de traço, né, a Round Liner, com a Extra Long Taper, ou seja, aquela ponta mais comprida. Então esse tipo de agulha seria uma agulha assim, muito fina, quase que uma 0,1, de tão fina que ela vai estar na hora de penetrar na pele. É uma agulha fina com apenas 3 agulhas para traço e com uma ponta muito fina. Então tudo isso daqui me passa
uma facilidade muito maior de escolher o tipo de agulha que eu quero para cada tipo de trabalho. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho com um contorno com essa agulha aqui ela tem um traço muito fino, talvez não fique legal uma tatuagem contornada com ela, mas para fazer, por exemplo, uns cílios de um olho, vai ficar um trabalho super delicado, super preciso. Então é importante que a gente tenha todo esse detalhamento na hora de poder escolher o nosso material, para poder aprender para cada tipo de coisa que a gente vai usar, vai tatuar, a gente tem um material específico para aquilo, tá? Essas aqui são as biqueiras da Cheyenne, tá bom? Para quem já usou a Cheyenne sabe que é uma diferença muito grande para os outros tipos de agulhas e máquinas. Eu acredito na verdade que o grande diferencial da Cheyenne sejam as agulhas, tá? As agulhas dela são muito boas, muito macias, tem uma pigmentação muito rápida. Tá? Tem que ficar, para quem quer usar esse tipo de agulha, tem que prestar atenção, porque como todo material de qualidade que é criado, já inventaram as cópias da China aí, que são essas transparentes, tá? Elas têm exatamente o mesmo desenho, porém a mola interna delas ela é bem mais fraca, tá? Então quando você pega a agulha da Cheyenne, você pressiona aqui para poder empurrar a agulha para fora, você sente que existe uma resistência. Essa resistência ela evita que a agulha bata com muita força na pele e machuque a pele. Essas agulhas chinesas, essas cópias, essa mola é bem mais fraca, mais leve, então a batida dela é mais seca. Então tem que tomar cuidado na hora de pegar as agulhas para poder comprar as agulhas certas, tá? Já existe um outro modelo também, que são essas agulhas canadenses. Eu tive a oportunidade de viajar para o exterior e consegui trazer algumas dessas para poder usar aqui no meu estúdio. Gostei bastante do resultado, não vi praticamente nenhuma diferença entre esse modelo de agulha e as agulhas originais da Cheyenne, tá? Ela é um pouco mais difícil de encaixar na biqueira da Cheyenne. Na hora que você vai conectar essa ponteira na biqueira, às vezes ela cria uma certa resistência, mas depois que ela conectou, ela trabalha da mesma forma, não tem nenhum problema. Tá? Para quem não tem uma máquina da Cheyenne, por exemplo, com a biqueira da Cheyenne, quem trabalha com máquinas de bobina ou máquinas rotativas comuns, já existe esse modelo de biqueira que você encontra aí para vender, que você conecta na máquina comum de bobina e a rotativa, e com elas você consegue utilizar as biqueiras, tanto essas canadenses quanto as da Cheyenne, na máquina comum. Isso é uma opção legal para quem quer testar esse tipo de agulha antes de comprar uma Cheyenne, ou simplesmente continuar usando essas agulhas aqui na máquina que vocês já têm. Caso vocês tenham uma máquina de boa qualidade, não precisaria trocar de máquina, tá? Só precisa ser uma máquina forte, porque essas agulhas aqui elas criam uma certa resistência na máquina, e se for uma máquina fraca, ela vai acabar não conseguindo pigmentar da maneira certa, tá? Essa é uma tabela para vocês terem uma noção de como é que é vendida as agulhas no exterior, tá? Aqui a gente pode ver na hora de escolher uma agulha, que você consegue escolher o tipo de agulha, que aqui no caso seriam 5 agulhas para traço, o tipo de ponta medium taper, se ela é polida ou se ela é texturizada, a solda, até a altura da solda nas agulhas, se é uma solda mais baixa ou mais alta para manter as agulhas mais firmes, você consegue escolher isso também. E a espessura das agulhas, a 12, que seria a 0,35 mm. Então o código que você recebe na hora que você compra as agulhas seria esse código aqui que vem impresso na agulha, tá? Com isso daqui você tem a descrição completa do tipo de material que você está usando. E aqui seria a tabela que você vai encontrar na hora de comprar as agulhas. Todas as diferentes espessuras de agulha, a quantidade de agulhas que você vai usar, o tipo de solda, né, para a Magnum, a Flat ou a Roundliner, Round Shader, o tipo de ponta, se é a Medium, a Long ou Extra Long Taper, e a textura, se ela é polida ou texturizada, tá? Então esse seria o ideal para a gente poder trabalhar na hora de comprar o nosso material, para poder
escolher o tipo de tatuagem que a gente vai fazer e ter o melhor material para utilizar em cada tatuagem. Esse seria o nosso ideal de mercado. Vamos torcer para os fornecedores e fabricantes nacionais enxergarem isso e conseguirem desenvolver esse tipo de material para a gente, tá? Enquanto isso, a gente infelizmente fica dependendo aí de importar o material para a gente conseguir trabalhar de uma maneira mais precisa, mais eficiente, tá? Então é isso aí, galera. Essas são as dicas que eu tenho a respeito de agulhas. São algumas dicas que a gente aprendeu aí com a experiência que a gente teve de viagens e testando materiais diferentes. E para quem está correndo atrás de aprender e melhorar o seu trabalho e melhorar o resultado das suas tatuagens, tentem testar essas agulhas para vocês perceberem realmente a diferença que resulta. Bom, pessoal, espero que essa dica tenha ajudado muito de vocês aí. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, pode mandar para o nosso e-mail. Se alguém tem alguma pergunta sobre qualquer outro tipo de assunto a respeito de tatuagem, manda pra gente também, pra gente poder estar produzindo novos vídeos, tá? Se alguém tiver alguma dica que acha legal estar compartilhando com a gente também, pode enviar. Assim a gente consegue debater esse assunto aqui e ajudar mais pessoas aí que tá no mercado, beleza? Vamos juntar as forças aí para o pessoal crescer todo mundo junto, beleza? Então, valeu, boa sorte para todo mundo aí e sucesso!